Show de bola, galera. Voltamos aqui, tá? Aula 2, operações com conjuntos, tá? Não deixem de assistir a aula 1. A aula 1 é importante, é uma aula introducional aos conjuntos, ok? A gente viu pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém, a principal diferença entre elementos e conjuntos, subconjuntos, ok? O que são subconjuntos, o que são conjuntos, o que são elementos, partes de um conjunto, que são as possíveis ou os possíveis subconjuntos de um conjunto. Então não deixe de assistir a nossa primeira aulazinha, né? No final da aula, 2 exemplos rápidos, mas interessantes, tá? A gente fez ali o passo a passo, inclusive uma questão da CBMER de 2012, tá? Então não deixe de assistir a nossa primeira aula. E aí a gente dá continuidade à nossa segunda aula, operações de conjuntos, tá? Antes de a gente começar a brincadeira, pense no seguinte: matemática, operações matemáticas é o que? Adição, subtração, multiplicação, divisão, certo? Essas são as operações básicas da matemática. Como eu somo o conjunto, como eu subtraio, tá? Essas são as operações de conjunto, tá? Primeiro, união, tá? Ou reunião, tá, galera? Tem alguns livrozinhos aí que coloca reunião. Olha o símbolo aqui, ó. Quem lembra? Usão, tá? Então a união ou reunião de conjuntos é você justamente somar os conjuntos, é unir esses conjuntos. O que eu tenho de bizu para passar para vocês da união, né, entre dois conjuntos, galera, que é extremamente importante. Ó, conectivo ou, tá? Muita atenção, tá, galera? A gente vai falar sobre isso. Calma, fica nervoso não, tá? Então, união ou reunião de conjuntos, usão, a gente tem o conectivo ou, a gente utiliza o conectivo ou. Eu vou, né, enunciar, né, as operações e depois a gente vai mastigando ela, tranquilo? Conjunto A, galera, vamos botar aqui como exemplo. Eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3, tá? E o conjunto B com os elementos 2, 4 e 6, tá? Se eu te peço a união de A com B, ou A união B, eu vou pedir quem? Todos os elementos. Eu vou reunir esses elementos. Qual é a dúvida da aluna? Professor, e o elemento que se repete, filhão? Lembra? Conjunto T. Primeira aula. Turma T. Eu tenho sexo masculino e tenho sexo feminino. Tranquilo? Ou melhor, vamos dividir em português e matemática. Aqui a gente vai trabalhar assim hoje, português e matemática, tá? Então a turma T, elas tem 2 subconjuntos. A galera que gosta de português e a galera que gosta de matemática, tá? O Birubiru, ele gosta das duas. Ele é foda, o Birubiru. Ele gosta das duas matérias, tá? Então o Birubiru, ele tá aqui, ó. O Birubiru é o 2. Ele está no conjunto A e ele está no conjunto B. Mas são 2 Birubiru? Não, pô, são, é o quê? Um só, tá? Então, a gente considera um elemento apenas, tá, galera? Tá? Então, vem aqui, ó. Quem é a união de A com B? Vai ser quem? 1, 2, 3, 4 e 6, tá? Essa é a união de A com B. Diagramazinho, vamos fazer o diagrama? Como é que vai ficar o diagrama? Diagrama aqui, ó, de vem, são 2 conjuntos, tá? Então aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B, tá? 2 conjuntinhos, tranquilo. Quem vai ser a união? Aqui, geral, tudão, ó. Todo mundo, tá? Eu rachuro todo mundo. Tranquilo? Essa é a união ou reunião entre 2 conjuntos.
ok? Segundo tópico, intersecção, tá? Intersecção é o nosso usão ao contrário, ok? Então, intersecção é o cara que se repete, ele está em comum nos dois conjuntos. Ele está em comum nos dois conjuntos. Se a gente for usar, né, o exemplo de cima, quem está se repetindo? O birubiru. Muito bom. O birubiru está nos dois, tá? Só que o que eu tenho de atenção para vocês aqui, ó, conectivo ou, ok? Ou não, e, né? Tô doido já. Conectivo e, tá? Então a gente utiliza o conectivo ou para união e o conectivo e para interseção, tá? Vamos utilizar o mesmo exemplo, galera, de cima? Então quem vai ser a interseção B? Aqui em cima, ó. Quem está se repetindo? 1 está se repetindo? Não. 2 está se repetindo? Sim. 2. 3? Não. 4, 6? Não. Então eu só tenho quem? O 2 na interseção. Ok? Inclusive, a união do conjunto A com o conjunto B vai ser qual tipo de conjunto? Qual a classificação do conjunto? Conjunto unitário. Ok? Tranquilo? Vamos ver aqui agora. Diagrama. Como é que vai ficar o nosso diagrama? A e B. De novo, tá? Nosso diagrama vai ficar o quê? Só o cara aqui do meio. Tranquilo até aí? Show? Tópico 3. Diferença. Diferença, tá? Diferença de conjuntos, né? A menos B. Ok? Então, a diferença de conjuntos A menos B. O que eu tenho em A e não tenho em B. Pode até botar assim, ó. Está em A, mas não em B. Tranquilo? Ah, outra coisa, galera, para que eu não perca a minha memória aqui, na interseção eu tenho uma observação importante aqui, ó, rapidinho. Qual a observação que eu tenho que passar para vocês? Toda vez que eu tiver A interseção com B e for vazio, quer dizer, eu vou fazer a interseção de um conjunto com o outro, eu tenho um conjunto vazio. Isso acontece quando os conjuntos são, lembra que eu falei na aula passada? Disjuntos, tá? Vocês podem ouvir essa palavra, por isso que eu estou fazendo questão de colocar como mesura, tá? Então, o conjunto, né, quando a interseção dele é um conjunto vazio, eu tenho um conjunto, ou melhor, esses conjuntos são disjuntos, né? Por quê? Se ele não vai ter, né, nesse caso aqui, vazio, ele não vai ter interseção alguma. Então, se ele não vai ter interseção alguma, a gente chama isso de disjunto. Nenhum elemento, né, ele está ali, ele pertence a qualquer dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tranquilo? Voltando aqui, diferença A menos B. Então, está em A, mas não em B. Tranquilo? Então, a diferença, vamos ver? Vamos colocar o nosso mesmo exemplo? Será que dá? A menos o B. Dá. Aqui, ó. A menos B. Vai ser o quê? Eu vou pegar o conjunto A e vou tirar daqui de dentro de A todo o conjunto B. Mas, professor, o conjunto B ele só tem um elemento aqui dentro de A. Então, é só ele que você vai tirar. Tá? Então, vai ficar quem? O 1 e o 3 aqui dentro, né, do conjunto A menos B. Como é que vai ficar o nosso diagrama? Como é que vai ficar o nosso diagrama?
Tá? Nosso diagrama de A menos B vai ficar quem? Então, A menos B, galera, vai ser sempre o quê? Somente A. A menos B. Ué, professor, eu posso ter, então, o B menos A? Pode. Então, quem vai ser o B menos A? Quem vai ser o B menos A? Aqui, ó. Vai ser somente B. Esse é o B menos A. Tranquilo, galera? Então, essa é a diferença de A menos B. Show? Dando continuidade, né, e já complementando a nossa diferença, né, que é nosso tópicozinho ali de diferença, a gente tem o seguinte: complementar, galera. Pô, galera, esse nome não é à toa, tá? Eu sei que, pô, tem gente que tem aluno que fica revoltado com o complementar, mas é muito tranquilo, galera. Por exemplo, complementar de A em B, né? É isso aqui que a gente lê. Ele nada mais é do que o quê? O B menos A. Tá? Então, como é que a gente lê? Vou colocar aqui, ó. Lê-se complementar de A em B. Tá? Então, complementar de A em B, galera, naturalmente, o complementar, ele acontece sempre de um subconjunto para conjunto. Por que, professor? De um subconjunto para um conjunto? Porque, naturalmente, ele acontece de um conjunto menor para um conjunto maior. Então, quando eu digo complementar de A em B, eu estou querendo dizer o seguinte: o complementar do B, o B ele é o maior conjunto, ok? E o A ele é o menor conjunto. Então, quando ele diz o complementar de A e B, é quanto que eu falto em B, ou melhor, quanto que eu falto em A, para chegar até o B. Então, eu faço justamente essa diferença. Então, eu tenho até o hábito de dizer para os meus alunos que, na dúvida, se é o A menos B ou B menos A, eu sempre coloco de baixo para cima. Tá? Então, é sempre o B menos A, do menor para o maior. Então, se eu faço complementar, seguindo, né, o nosso exemplo, o complementar de A em B, da questão anterior, né, o exemplo anterior, que é B menos A, quem vai ser o B menos A? Eu pego o conjunto B, 2, 4 e 6, e vou tirar o A daqui de dentro. Mas eu só tenho 2, professor. Então, você tira o 2. Então, eu sobra quem? 4 e 6. Tá? Esse é o complementar, né, de A e B. Tranquilo, galera? Dúvidas sanadas. Tranquilo? Agora, olha só. Essa questão, né, essa situação de união, interseção, diferença e até mesmo complementar, ela trabalha junto com as outras simbologias, tá? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui são operações matemáticas, né? Que para os conjuntos, já que a gente se refere aos conjuntos, operações nos conjuntos, tá? De novo, pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém, é a parte introducional de conjuntos. E aqui a gente tem a parte que se refere, né, às operações, tá? Agora aqui, não focando e não fugindo muito, a gente dá continuidade a falar do seguinte: princípios da inclusão e exclusão. Galera, eu tenho que incluir e excluir. É fácil entender isso? Muito fácil, tá? Muito fácil. Olha só, eu posso fazer isso com 2 conjuntos e eu posso fazer isso com 3 conjuntos. Vamos lá? Passo a passo? Vamos lá.
eu tenho que unir dois conjuntos. Tá? Geralmente a gente fala com relação aos números, tanto serve com aos números de elemento, a quantidade de elementos, quanto a gente pode falar propriamente do conjunto. Tá? Então vamos falar de números. Tá? Então eu quero unir um conjunto A com um conjunto B. Ok? Então eu quero unir A com o conjunto B. Número de elementos de A união B. Ok? O que eu tenho que fazer, galera, para unir dois conjuntos? Lembra de português e matemática? Vamos supor que o português e matemática são dois conjuntos separados. Eu preciso unir esses dois conjuntos. Eu preciso somar esses conjuntos. O que eu faço? Eu pego a quantidade de elementos, a quantidade de alunos que gostam de matemática, quanto. Pego a quantidade de alunos que gostam de português, quanto, e somo os dois. Então, o que eu faço? Eu somo o número de elementos de A com o número de elementos de B. Tranquilo até aí? Ah, matou, professor. A união, então, de dois conjuntos é isso. Eu somo português com matemática e acabou. Resolveu? Filhão, e o birubiru? A galera que está aí desde a primeira aula. E a porra do birubiru? Que o miserável gosta dos dois. Ele gosta de português e gosta de matemática. Olha só. Quando eu contei aqui, eu contei com birubiru. Quando eu contei aqui, eu contei com birubiru também. São dois birubiru, não vai dar duplicidade aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa duplicidade. Que duplicidade é essa? O cara que está nos dois, que é a minha interseção. O cara que está no conjunto A e o cara que está no conjunto B. Como é que eu faço isso? Eu subtraio a interseção B. Tá? Então, para dois conjuntos, a gente tem essa situação aqui que eu tenho certeza que algum dos senhores já viu aí por diante. Ou então, galera, a gente pode usar também o nosso diagrama. Tá? A gente também tem um diagrama para essa situaçãozinha aqui. Muitos problemas a gente vai resolver através do diagrama. Tá? Quem é a união? Geral, interseção, aqui é somente A e aqui é somente B. Tem o nosso diagrama também. Tá? E eu tenho a situação aqui que é com três conjuntos. Tá? É diferente? A mesma coisa. Tá? Só é um pouco maior. Então é aquela situação. Eu tenho português, eu tenho matemática e tenho física. São três conjuntos agora. Tá? Então, para que eu descubra o número de conjuntos da união de A com B e com C, eu vou ter que fazer o quê? O número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos da interseção de A com B menos a interseção de A com C menos a interseção de B com C, ok? Então eu já tirei uma vez. E agora eu faço o quê? Eu acrescento a interseção dos três. Tá? E aí a gente finaliza a nossa formulazinha para três conjuntos. Tá? Vou colocar aqui o diagrama. Como é que seria o diagrama? A, B e C. Tá? Então esse é o nosso diagrama. Tá? Aquela mágicazinha agora, vamos sumir. Vamos lá, galera. Mágica aí. Aqui, operações com conjuntos, dando continuidade aí, algumas aplicações, 3 exemplos aí para a gente começar. Tá? Então, coloquei aqui, se A e B são dois conjuntos não vazios,
de maneira que, então são dois conjuntos, né, que possuem elementos dentro dele. A união B é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A menos B, 3, 5, 8 e 9. B menos A, 6 e 10. Tá? Ele quer a interseção. Então a interseção é o conjunto. Pô, galera. E aí? O que vocês me dizem? Diante do que a gente já viu. Vamos pela lógica? A menos B e B menos A não tem na nossa formulazinha com dois conjuntos. Lembra? A gente tinha o A, né? A união de A com B é o quê? Conjunto A mais o conjunto B, menos a interseção dos dois. A gente não tem isso aqui. Mas a gente tem o diagrama, galera. Olha o diagrama, ó. Vamos de diagrama? Ó. Olha o diagrama. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Correto? Esse é o nosso diagrama. Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Aqui no meio é a minha interseção. A união B é todo mundo, né? O que seria A menos B? Ó, eu tenho o conjunto A menos o conjunto B. Então aqui eu tenho o conjunto A, eu tiro o conjunto B, sobrou o quê? O somente A, galera. Então A menos B, somente A. B menos A, somente B. Então somente A, 3, 5, 8 e 9. 3, 5, 8 e 9. Somente B, 6 e 10. 6 e 10. Tranquilo até aí? Show! Ele disse que a união B é o quê? De 3 a 10. A união B. Então pensa só, somente A eu já tenho, somente B eu já tenho, só falta quem? Esse cara que está aqui. Então eu vou olhar na união aqui, quem não estiver aqui e não estiver aqui é porque é a minha interseção. Então eu começo. 3 eu tenho? Tenho 3. Tenho 4? Não. Tenho 5? Tenho. Tenho 6? Tenho. Tenho 7? Não. Tenho 8? 9? 10? Então quem é a minha interseção? O 4 e o 7. Tranquilão, né, galera? Fácil, né? Tranquilo? Vamos lá, continuando. 2. Se A, B e A interseção B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, tá, galera? Atenção para isso aqui, ó, aparece muito em concurso. O que quer dizer respectivamente? São que os valores estão dados na mesma ordem. Então aqui eu comecei, é como se fosse ordem 1, ordem 2, ordem 3. Ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Então quem são os elementos em A? Eu tenho 90 elementos. Em B eu tenho 50 elementos. E a interseção B eu tenho 30 elementos. Tranquilo? Então, o número de elementos do conjunto A união B é... Pô, galera, não tem muita coincidência? A gente já não viu esse assunto? O que é o A união B? Não é o A mais o B menos a interseção de A com B? Ele quer o A união B. Quem é o A? 90. Mais, quem é o B? 50. Menos a interseção que é 30. Então a união B vai ser quem? 90 com 50, 140. 140 menos 30, 110. Letra D de dado. Tranquilo? Questãozinha parecida com o que a gente falou lá na nossa teoria, né? Inclusive num exemplozinho que a gente viu da aula passada, que eu disse para vocês da união de dois conjuntos. Ele te pede o mínimo possível de conjuntos da união entre dois conjuntos, né? Então ele coloca aqui, ó, se um conjunto A tem 7 elementos e um conjunto B tem 13 elementos,
Então, o conjunto A união B tem, no mínimo, quantos elementos? Lembra que eu falei isso? Eu disse isso para vocês. Agora, ele pode te fazer duas perguntas. Ele pode te pedir o no mínimo e ele pode te pedir também o quê? O no máximo. Tá? Lembrando que só um conjunto A, eu possuo 7 elementos. O conjunto B, eu possuo 13. Ok? Então, vamos jogar assim, né? Ficticiamente, o maior conjunto. O conjunto B possui 13 elementos. Vamos supor que ele tenha do 1 ao 13. Então, ele tem 13 elementos, não tem? O conjunto A, ele tem 7 elementos. Então, tanto eu posso ter o conjunto A totalmente diferente do B, certo? Aí seria o quê? O máximo. Porque nem esses 7 elementos e nem esses 13 seriam comuns. Então, eu teria um total de 20 elementos da união dos dois. Isso se o A e o B fossem números totalmente diferentes, os elementos fossem totalmente distintos. Agora, entre A e B, eles podem ter números distintos, podem ser todos, pode ser a metade, pode ser 1 ou 2, mas ele quer no mínimo. Quando ele te pede no mínimo, ele diz o quê? Que pode haver 7 elementos em A que estão aqui dentro do B. Por exemplo, eu disse que o B vai do 1 ao 13. E se o A for do 1 ao 7? Então, dentro do B, não vai estar o A todinho. Então, no mínimo, eu posso ter 13. No mínimo, eu posso ter 13 elementos. Ok? Agora, no máximo, se ele perguntasse no máximo, eu poderia ter 20 elementos, com certeza. Tá? Então, aqui pra gente, somente a letra C. Tranquilo, galera? Show de bola? Vamos fechar só com mais uma? Magiquinha aqui de novo, que eu vou fazer a 4 aqui, rapidinho. Voltamos, tá? Questão 4 aqui, né? Vocês vão reparar que é uma questão que até para você ler, ela já é chata, né? Então ela já te confunde. Mas calma, é uma questão de conjuntos, são 3 conjuntos. Não se estressa, joga logo para o diagrama, tá? Mas vamos ler. Ó, em um grupo de N cadetes da Marinha, 17 nadam, 19 jogam basquete, 21 jogam vôlei. Então aqui estão os nossos 3 conjuntos. 1 nada, basquete ou vôlei, ok? 5 nadam e basquete, nadam e jogam basquete. 2 nadam e jogam vôlei, 5 jogam basquete e vôlei e 2 fazem os 3 esportes. Muita atenção para essa agora aqui, ó. Qual o valor de N? Então ele quer saber o número de cadetes, né, total aqui, sabendo-se que todos os cadetes desse grupo praticam pelo menos um desses esportes. Então ele conclui dizendo que pelo menos um dos esportes eles praticam. Por que isso? Pode haver alguma questão que é pegadinha, que vai dizer que algum cadete não pratica nenhum dos esportes. Então ele faz parte do total de cadetes? Faz. Ele faz parte do total de cadetes. Mas ele não é considerado no nosso diagrama. Então no diagrama a gente tem o seguinte, ó. A, B e C. Né? Lembram aí? A, B e C. Então vamos lá. Um nada. É isso? Algum nada. Outros fazem basquete e outros vôlei. Tá? Aonde vai ficar esse cara que não faz porra nenhuma? Ele vai ficar aqui, ó. Então ele não vai participar dessa contagem. Porém, aqui ele diz que todos os cadetes praticam. Então não existe esse cara que está aqui do lado de fora. Então está todo mundo aqui dentro. Não tem para onde correr. Tranquilo? Aonde eu quero que vocês entendam? Se eu fizer, né, de fora para dentro, eu vou me embolar. Eu vou me enrolar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui nessa meiuca aqui, ó, que é o cara que está nos 3. Ele está
tanto no basquete, nadando e está fazendo vôlei. Porque esse cara que está aqui, como eu disse, ele está nos três. Então, em determinado momento, a gente vai ter que ir tirando ele. Se eu fizer de fora para dentro, eu vou me embolar nessa retirada. Então, o que vocês vão fazer? Ler de trás para frente. Então, até aqui, ó, ele falou dos números. Para cá foi a pergunta. Então, aqui vocês vão voltar aqui, ó. 2 fazem os 3. Então, já cai aqui, ó, direto no 2. Os 2 fazem os 3. Tranquilo até aí? Tá? E vou voltando, ó. Esse cara aqui já foi. 2 fazendo os 3, já foi. 5, basquete e vôlei. 5 não é basquete e vôlei? Galera, ó, basquete e vôlei, ó. Basquete, basquete e vôlei. Aqui, ó, basquete e vôlei, ó. Não é esse cara aqui que é o basquete e vôlei? Então, basquete e vôlei são 5. Eu já não tenho 2 aqui, então vai sobrar quanto aqui? 3. Show? Já tirei mais um. 2 nadam e jogam vôlei. Então, nadar e vôlei está aqui, ó. Nadar e vôlei. Ok? Nadar e jogar vôlei. São 5. Não, nadar e vôlei são 2. Certo? Eu já tenho 2 aqui, eu vou botar algum aqui? Não. Deixo vazio. Tá? E por aqui eu tenho 5 nadando e jogando basquete. Nadando e jogando basquete está aqui, ó. Nadando e jogando basquete. Então, nadar e jogar basquete são 5. Eu já tenho 2, 3 aqui de novo. E vou subindo. Agora, ó, 21 jogam vôlei. 21 jogam vôlei. Então, vôlei é isso aqui tudo aqui. Concorda? Olha o vôlei aqui, ó. Esse é o vôlei. São 21 jogando vôlei. Eu já tenho 3 com 2, 5. Então, na realidade, eu tenho aqui 21 menos 5. 21 menos 5 dá quanto? 16. Porque eu tirei esse e esse, eu tirei 5. 19 basquete. Tiro aqui, ó. 19 fazendo basquete. Ó, basquete geral. Então são 19. Concorda? 19 menos 3, 6, com 2, 8. Menos 8. 19 menos 8 eu tenho 11. E agora, nadando, eu tenho 17. 17 nadando. 17 menos 5, eu tenho 12. Certo? Tá, professor, e agora? O que eu faço? Filhão, o que você vai fazer agora? Ele quer N, que corresponde ao número de cadetes. Você vai pegar todos os números que estão sozinhos aqui, ó, e vai somar essa galera todinha aqui, ó. Só isso. Para não confundir, bota uma sequência. 12 com 16, 28, 28, 29, 39. Certo? 39 com 3, 42. 42 com 5, 47. Então, letra C de cachorro seria a minha alternativa correta. Tá? Aqui é o exemplo prático e rápido para que vocês entendam com relação aos problemas envolvendo conjuntos. Tá? Coloquei logo o mais trabalhoso, eu não vou dizer difícil, o mais trabalhoso, coloquei com 3 conjuntos, mas pode haver com 2 conjuntos. Ah, professor, como é que eu faria utilizando a fórmula? Mesma coisa, galera, só que aí você iria ter que fazer o seguinte, ó. A fórmula seria nadar, união basquete, união vôlei, tá? E aí iriam desmiuçar igual a gente fez aí
né, no nosso formulário. Né? Primeiro, basquete nadando mais basquete mais vôlei e menos a interseção deles, ok? E depois você soma no finalzinho a interseção dos três, tá? Então é isso, ok? Tranquilo, galera? Aula 2 paga, show de bola, bom estudo!